Podemos começar, Rafael? Pode Beleza. passar? Então, como eu tinha falado, eu gostaria então de falar sobre a avaliação multiparamétrica, que eu acho que é um tema muito mais interessante, porque abrange tudo que a gente pode fazer hoje em relação à avaliação hepática por métodos não invasivos. O próximo. O impacto das doenças hepáticas no mundo. Próximo. Nós sabemos que a doença hepática no mundo hoje é um problema global em crescimento. Cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo têm doença hepática gordurosa não alcoólica. É considerada hoje o mal do século XXI. Né? Um em cada 3 pacientes é infectado por hepatite B ou hepatite C, e que o câncer do fígado, ou seja, o hepatocarcinoma, o carcinoma hepatocelular, é a quarta causa de morte relacionada ao câncer no mundo. Próximo. Só para mostrar essa história natural da doença hepática, eu acho muito interessante esse slide, que é da doutora Ferraioli e do Dr. Richard Barr, mostrando aqui que hoje nós podemos responder várias dessas questões ou estratificar os pacientes de forma não invasiva. Em cima eu tenho a pressão portal, que o normal é abaixo de 5 milímetros. Entre 5 e 10, nós teríamos então a evolução da doença, da hipertensão portal, até definir ela acima de 10 milímetros de Hg. Os estágios clínicos, ou seja, o fígado normal, a doença hepática crônica pré-cirrótica, ou seja, a doença hepática em evolução, e chegando na cirrose compensada e a cirrose descompensada. E embaixo, a estratificação pela histologia do Metavir. Próximo. Então, o ultrassom ainda é o método mais solicitado, é um método de triagem, é único em tempo real, ele obtém os dados clínicos, é dinâmico, tem o Doppler e tem as imagens em múltiplos planos. Tá? Próximo. E aí, os métodos não invasivos, eu tenho algumas situações que precisamos caracterizar bem. A doença hepática, de qualquer etiologia, ela se caracteriza por um longo estágio assintomático compensado, sem sinais específicos. Né? O desafio, então, é identificar paciente em risco de desenvolver eventos clinicamente relevantes, como a descompensação clínica, o carcinoma hepatocelular e a morte relacionada do fígado. É que, na verdade, eu acho que esses métodos não invasivos iniciaram realmente com a questão da hepatite C, em que se precisava ter uma avaliação dessa fibrose para indicar tratamento. A partir do momento que essa avaliação não tratado todos os pacientes com sorologia para hepatite C, nós começamos a aplicar essas metodologias em outras situações que hoje é o que é o mais importante. Na verdade, nós precisamos excluir que não tem fibrose ou definir que ele tem uma doença hepática crônica avançada, F3, F4, porque aí sim vai depender do seu segmento. Então, ele tem um alto valor prognóstico, comparável à biópsia hepática. Então, ele identifica a fibrose hepática significativa, identifica aqueles pacientes candidatos à terapia antiviral, hoje a hepatite B, porque a hepatite C todos vão ser tratados, e é uma ferramenta de triagem em pacientes nos cuidados primários, isso é uma coisa ainda incipiente, e em portadores de fatores de risco para doença gordurosa, ou então doença relacionada ao álcool. O próximo. Que informações o médico solicitante espera de um exame de ultrassom? O paciente tem doença hepática crônica difusa? O paciente tem infiltração gordurosa? E qual a sua severidade? O paciente tem inflamação associada? Qual o prognóstico da doença hepática crônica, na estratificação da dureza hepática, da fibrose? Ele apresenta sinais de hipertensão portal? Apresenta nódulos hepáticos? Então, todas essas respostas nós conseguimos fazer de forma não invasiva. O próximo. Então, essa próxima eu mostro que nessa avaliação multiparamétrica eu tenho o modo B, o Doppler, o contraste, a elastografia hepática e a esplênica, a quantificação de gordura e a quantificação de inflamação, que ainda é um pouco incipiente, mas já temos alguns softwares que podem dar essa resposta. O próximo. Essa seria, então, essa avaliação multiparamétrica, desde o ultrassom simples, convencional,
até o estudo com Doppler, a elastografia e a quantificação, até as imagens com, com contraste. O próximo. Bom, qual o protocolo que está sugerido, então, para o acompanhamento desses pacientes com doença hepática crônica? Tá? Então, a partir de 2019, com aquela publicação do Dr. Richard Bach, surgiu uma terminologia nova da doença hepática crônica avançada compensada. Hoje nós evitamos falar em métodos não invasivos de cirrose, nós falamos então de doença hepática crônica avançada compensada, que engloba o F3 e o F4. Tá? Então, no modo B, em que você tem o probe curvo linear, nós temos uma varredura completa do parênquima, nós avaliamos a ecotextura e as dimensões dos lóbulos, nós podemos avaliar cápsulas e se tem lesões focais. Então, esse é um exame de triagem. Tá? Próximo. No Doppler, a gente pode, um Doppler colorido de análise espectral, nós podemos medir calibre de veia-porta, o padrão de fluxo, se a permeabilidade está presente ou não, ou tem trombose ou não, e a presença de varizes ou não. Então, são informações que, para quem faz a parte clínica, é muito importante. Na elastografia, a rigidez hepática e a rigidez esplênica, principalmente em cirróticos. Tá? A rigidez esplênica voltou com tudo agora, depois do Baveno 7, né, em que a gente pode predizer hipertensão portal só com a elastografia. Né? O próximo. E a avaliação de quantificação de gordura, que me dá o percentual de gordura, eu consigo estratificar esse grau de esteatose. Como referência, nós temos a referência da ressonância magnética ou da própria biópsia hepática. Tá? A gente hoje não fazemos comparação dessa quantificação do ultrassom com o CAP do FibroScan ou com o Hepatos da Maigre. Tá? Próximo. Bom, aqui é um vídeo, né, mostrando então essa insonação do lobo esquerdo, né? Nós temos, infelizmente não estou com a setinha, mas tem aqui a imagem já do pâncreas, cabeça do pâncreas e corpo do pâncreas, tá? Mostrando que tem uma cápsula lisa, bem uniforme. Então, essas informações são bem importantes. Hoje, na verdade, como eu faço esse exame, eu sigo com certeza com melhor qualidade do meu paciente. O próximo. Do lado direito, aqui, o outro videozinho. Então, nós temos toda a insonação, vemos aqui a entrada da porta, com a bifurcação da hepática direita e esquerda, tá? Então, mostrando a ecotextura, aparentemente não tem nódulos. Então, são informações que são muito, muito importantes. E vocês estão vendo aí que ele está piscando uma mensagem, fígado gorduroso, tá? Isso já é inteligência artificial, né? Era isso que eu ia te Já perguntar, Dimas, que eu vi isso aí e falei, tá falando. é, É, é inteligência artificial, é impressionante, né? Esses novos softwares que estão vindo já me diz que tem provavelmente gordura nesse tecido hepático, né? Isso é o futuro, chegou, né? Vamos lá, próximo. Sensacional, né? Isso, lobo esquerdo, lobo direito. Bom, então, e com a avaliação complementar, nós poderemos avaliar também vias biliares, o baço, se tem circulação colateral e a presença ou não da ascite. Tá? Próximo. E aqui alguns exemplos da avaliação complementar, em que você vê aqui a presença de um nódulo aqui próximo à vesícula, né? O baço, a presença de uma circulação colateral totalmente anárquica, em que você tem realmente um shunt arteriovenoso, tá? E a presença da ascite, aqui na última imagem, tá? Aqui o lobo esquerdo, e já tem direito, e aqui a ascite, tá? Presente. e o rim aqui embaixo, Então, né? são informações eu vi aqui embaixo. São informações que a gente tem, inclusive, de paciente que poderá descompensar ou não, né? Então, nessa avaliação da ecotextura do parênquima hepático, ele vai se modificando a partir do momento que houver desenvolvimento de fibrose e a infiltração gordurosa.
Tá? Essa avaliação, obviamente, é uma avaliação operador dependente, equipamento dependente, tá? E do grau da infiltração gordurosa. Aqui está um exemplo em que existe uma grande concentração de gordura. Tá? Próximo. Bom, em relação ao tamanho, que a gente já tem a ideia, e esse aqui eu trouxe proposital, porque a gente vê que o primeiro lobo aumentar ou sugerir que vai ter uma doença hepática é o caudado, tá? Então ele está mais de um terço do lobo esquerdo. Então isso é um indício de que esse paciente está evoluindo com a doença hepática crônica, tá? E aqui a peça anatômica. Tá? Vamos lá. A questão da cápsula também é uma informação que nos dá, muito importante. Essa primeira imagem aqui é o transdutor linear, que a gente pode lançar a mão para visualizar melhor essa cápsula, que é essa linha mais branca, né? Aí brilhante. E do lado de cá já o sinal de linha pontilhada, que é característico da cirrose micronodular, tá? Mostrando realmente um comprometimento já importante desse fígado. Então, isso são dados que a gente tem à disposição, à mão. Né? Próximo. Agora falamos um pouco das questões das fissuras, que também pode, aqui uma fissura alargada, né? Interlobar, né? Principalmente aqui do ligamento falciforme, e aqui a peça anatômica mostrando que realmente é um fígado doente, já com fibrose bem avançada. Tá? Então, esses lobos rombos, tudo isso nós encontramos na imagem do ultrassom. Tá? Próximo. O Doppler, né, em que ele vai nos ajudar, principalmente no Doppler de veia porta. Então, o pacote de avaliação da doença da avaliação multiparamétrica, além do ultrassom em modo B, o Doppler principalmente de veia porta. Tá? Que aí você vai ter aí a base para saber se esse indivíduo tem ou não uma hipertensão portal. Tá? Nessa hipertensão portal, pode passar o próximo, né? Nós temos algumas características. Ele num estágio maior, ele pode passar do padrão hepatopetal para hepatofugal, né? Então, existe uma redução do padrão oscilatório. A velocidade média normal é acima de 15 centímetros por segundo. Existe uma variação, alguns autores falam em 13 centímetros, mas aqui a média geral é em torno de 15 centímetros por segundo. Tá? E pode haver, inclusive, inversão de fluxo, passando a apresentar aquela hepato fugal em vez de hepatopetal. Tá? E, obviamente, a gente consegue também, com o Doppler, descartar a presença de trombose ou não. Dimas, uma dúvida rápida. Opa! Aqui nesse gráfico é a fasicidade da veia porta com a respiração. Da veia porta, exatamente. Exatamente. Aqui ele está mais linear, na outra aqui. Certo. Tá. Aqui fala também das veias hepáticas, também existe uma redução da sua facicidade, passando de padrão trifásico para padrão bifásico. Tá? E a artéria hepática, você tem um índice de resistência menor que 0,7. Tá? Tudo isso são informações importantíssimas para quem faz a parte clínica, para quem faz, inclusive, a questão do transplante. Nós temos que estar zero bala aqui com o Doppler dessa região. Próximo. Aqui só mostrando algumas características espectrais, né? A presença de circulação colateral. Você veja que existem aí vários vasos, né? Os shunt intraparenquimatosos, as tromboses e a transformação cavernomatosa, que não é muito frequente, mas de vez em quando nós encontramos. Tá? Então, são situações que possam estar presentes. O próximo seria, então, a recanalização da veia paraumbilical, né? E aqui o aspecto clínico, só na avaliação do abdômen, você já vê a presença das varizes periumbilicais. Tá? Isso é muito interessante também. Próximo. Bom, o paciente tem infiltração gordurosa, então nós já falamos tudo que a gente pode dar em relação a ultrassom, né? Ultrassom e Doppler. E agora passamos, então, para a questão da infiltração gordurosa, que, na verdade, vai ser o nosso grande
vilão desses novos anos, nossas novas eras. Tá? E qual a sua severidade? Vamos lá. Acho que a análise do ultrassom ele detecta apenas quando esse envolvimento dos hepatócitos é superior a 20%. Tá? Nós sabemos que o normal é em torno de 5%. Ele só vai dizer que tem alguma alteração quando esse envolvimento dos hepatócitos é superior a 20%. Então, eu tenho aumento da ecogenicidade, alteração da visualização dos vasos intrahepáticos, a visualização do diafragma e a redução da penetração em segmentos posteriores, dando a atenuação. Esse estudo aqui, de 2011, em que avaliou, pode passar, tem mais uma imagem, eu acho, foram 2.800 pacientes avaliados e demonstrou que a sensibilidade de 85% e uma especificidade de 94% quando a esteatose era de grau moderado a acentuado. E mesmo com esses novos softwares de captura de gordura, a World Federation publicou um paper dizendo que esses softwares são bem-vindos para avaliar esses pacientes com maior capacidade, mas ainda o ultrassom é o método de triagem para esses pacientes. Né? Então, não tirou o poder de informação que tem o modo B do ultrassom. Próximo. Aqui, só para mostrar a questão do leve, moderado e acentuado, em que você tem do leve, tem todo aquele aumento difuso, mas ainda se vê os vasos, o diafragma, e assim vai com a infiltração até para desaparecer quase totalmente o diafragma, né? Um aumento acentuado dessa ecogenicidade, com importante redução das paredes dos vasos portais. Tá? Existe um outro sinal radiológico, que é a birrefringência da vesícula, em que você tem um foco posterior da vesícula, mostrando que existe uma infiltração gordurosa importante. Próximo. E aí, para falar um pouco de esteatose, eu preciso que vocês relembrem pelo menos alguns significados, parâmetros físicos quantitativos. Tá? O que está em cinza seria o fígado normal, e o que está em cinza mais claro seria o fígado esteatótico. Então, na atenuação, a onda do ultrassom ele vai perdendo energia quando passa através do fígado. E essas ondas de ultrassom perdem mais energia quando passa através do fígado gorduroso. Tá? Então, resultando em um maior coeficiente de atenuação. Existe um novo termo chamado de retroespalhamento, retrodifusão ou backscatter, que seria quando passa uma onda de ultrassom, ele vai atingir as microestruturas, ele reflete, existe o espalhamento dessa onda. Tá? Quando existe esse tecido gorduroso, o espalhamento, essa retrodifusão é maior, então aumentando esse coeficiente de retroespalhamento mais alto. E a questão da velocidade, obviamente, o fígado sem esteatose, a onda sonora passa mais rápida, e quando ele está com esteatose, a onda sonora passa mais lenta do que no tecido normal. Tá? Então, esses aqui são os pontos importantes. Bom, vamos lá. Próximo. Nessa avaliação quantitativa da esteatose, né, nós temos aí várias metodologias, vai permitir a quantificação da esteatose no equipamento de ultrassom. Ele permite, então, uma avaliação objetiva e pode ser utilizado para segmento dos pacientes, já que o modo B, o ultrassom, não deve ser utilizado em segmento. Então, existem diferentes métodos por diferentes vendedores. Eu acho que aqui tem um vídeo, não sei. Então, passa mais um. Aí, tem um vídeo. Mas está disponível. Tá. Pode passar. E aqui mostrando a imagem. Esse é um software interessante, que ele faz a captura da fibrose e automaticamente ele vai fazer a captura da gordura. Tá? Então, são 5 medidas e vai me dar a mediana e o intervalo interquartil. Tá? Próximo. Então, nós temos aqui sumarizado todas as técnicas que utilizam para avaliação da esteatose. Eu só quero que vocês centralizem aqui a ideia dos softwares disponíveis. Eu tenho a atenuação do CAP, que é do FibriScan, tá? Que ele usa a atenuação.
E temos aqui os softwares que estão ligados ao ultrassom, que é o ATI da Canon, o GAP da GE, o ATT da Hitachi, o Plus do Supersonic e o TAI da Samsung. Tá? Obviamente, quem tem maior publicação é o CAP. Tá? Nós temos 30 anos de uso do FibriScan, e esses novos softwares ainda precisam realmente ser validados, mas vêm com estudos aí com grande número de pacientes, né, mostrando uma equivalência com a ressonância e com a biópsia hepática. Só 2 softwares utilizam aquelas duas, a atenuação e a retrodifusão, que é o da Canon e o da Samsung. Tá? Próximo. E aqui eu tenho os vários métodos de avaliação, desde o FibriScan até o da Canon, o da GE e da Samsung, que são os mais validados atualmente. Próximo. E esse aqui mostrando a acurácia da metodologia. Aqui eu tenho a técnica que seria pelo ATI, vários estudos, e a acurácia se mantém isso. E a acurácia se mantém alta, acima de 90% na maioria dos estudos, mostrando realmente um grau comparativo muito alto. E se você vê a referência de standard, é sempre a biópsia e a ressonância magnética. Tá? Então, são todos eles referendados pela ressonância e pela biópsia. E eu fiz um compilado desses estudos, mostrando que, nesses estudos em que validaram a atenuação por qualquer daqueles equipamentos usando a biópsia hepática, o parâmetro é realmente muito bom, acima de 90%, na maioria, alguns chegando até 96% de equiparando com a biópsia hepática. Tá? Seja qualquer grau, se grau 1, grau 2 ou grau 3. No próximo, eu tenho comparando, então, com a ressonância magnética, tá? Mostrando também uma boa acurácia dessa metodologia, seja para qualquer grau, grau 1, grau 2 ou grau 3. Tá? Então, esse software veio realmente para nos ajudar na questão da estratificação da doença hepática. E aqui é o paper que a World Federation lançou para mostrar aqui a importância desses novos métodos, mas corroborando o papel do ultrassom como método ainda de triagem. Tá? E que, na verdade, quando a gente fala em esteatose, a pergunta seria: qual é o mais importante? Eu saber o grau de fibrose ou o grau da esteatose? Vai mudar a conduta em relação ao grau de esteatose? Talvez não. Eu acho que o mais importante é saber se esse paciente tem fibrose, que aí sim vai mudar, até por conta da esteatohepatite e as novas drogas que estão chegando aí para justamente tratar esses pacientes. Né? Fernanda, Rafael, algum comentário? Não, tá Não, ótimo. tá ótimo. No final a gente dá uma discussão. Comentamos, tá? Bom, a próxima seria, então, o paciente tem inflamação associada? Vamos lá. Existe um único software, que é o software que ele vai avaliar a dispersão dessa onda sonora, é um 2D Sharewave, que foi publicado agora em 2021, que é o software da Canon, tá? Então, que ele vai estar associado ao grau da inflamação lobular nos pacientes com doença gordurosa, tá? Então, esse coeficiente de atenuação vai indicar principalmente que o nosso tendão de Aquiles, aqueles pacientes que estão evoluindo, têm esteatose e estão evoluindo com processo inflamatório para uma doença, uma esteatohepatite, obviamente evoluindo então para fibrose, cirrose e o carcinoma hepatocelular. Próximo. Nesse estudo, foram 102 pacientes com enzimas hepáticas alteradas, então suspeita de doença hepática gordurosa, e eles foram avaliados tanto por grau de fibrose como a quantificação da atividade inflamatória e imediatamente antes de se fazer a biópsia hepática. E aí, no próximo, nós vemos que existe uma acurácia para diagnóstico da atividade inflamatória grau 1 de 0,89, grau 2 de 0,85 e grau 3 de 0,82. Então, aqui eles avaliaram não só a questão da dispersão, como a atenuação
níveis de transaminases e a dureza do tecido hepático, tá? Então, mostrando, então, nos vários níveis, uma acurácia muito boa nesse software de inspeção. Provavelmente, no próximo ano, algumas outras marcas vão estar liberando esse software de inspeção, principalmente a GE, a Samsung e a Siemens, que estão desenvolvendo esses novos softwares para fazer esse diagnóstico não invasivo, realmente uma biópsia virtual. Nós ficamos só atrás da ressonância na questão da concentração de ferro que a ressonância nos dá, quando se comparar com esses novos métodos não invasivos de ultrassom. Próximo. Então, nesse estudo, ele conclui que tanto a ATI e o 2D Share-Wave, boa acurácia no diagnóstico da esteatose e dos diferentes estágios de fibrose, e que esse Share-Wave dispersion está associado a uma atividade inflamatória globular, e que esse score de risco apresenta um potencial na detecção desses pacientes com NASH. Tá? Então, são estudos bem iniciais, mas achei interessante trazer, porque é o futuro, vai mostrar para a gente um pouco mais para frente. Próximo. Bom, e aí, qual o prognóstico da doença hepática crônica, o grau da fibrose, né? Ele apresenta sinais de hipertensão portal? Vamos lá, vamos saber. Na elastografia hepática, próximo, os métodos de elastografia tem os dinâmicos e o estático, né? O Share-Wave, aqui do lado esquerdo de quem está me vendo, tá? E a transitória, pode passar o próximo, que vai só grifar aqui. Então, o impulso ultrassônico interno, em que você vai ter o 2D Share-Wave e o Point Share-Wave, que é do ultrassom, e o impulso mecânico externo, que é a elastografia transitória. Próximo. E aí, nós temos essas recomendações para a realização da elastografia hepática, publicada em 2015, atualizada durante esses anos, e republicada e revalidada em 2018 e 2019. Tá? Então, é um protocolo que deve ter seguido por todos na questão de se utilizar a elastografia, né, usando os equipamentos de ultrassom, mas se aplica também à questão da elastografia transitória, né? O jejum de pelo menos 4 horas, paciente em posição supina com o braço direito em extensão, para ter um melhor acesso intercostal, pausa respiratória, o ROI colocado sobre a cápsula de glisso, e essa informação que não tem na elastografia transitória, mas a cápsula tem que estar 1,5 a 2 centímetros para evitar justamente os artefatos de reverberação, tá? Grandes vasos, ductos biliares e sombra de costela tem que ser afastado. 10 medidas para quem utiliza elastografia transitória e Point Share-Wave, e de 3 a 5 medidas para quem utiliza o 2D Share-Wave. E o IQR, que é o intervalo interquartil mediano, que é a qualidade do seu exame, ele tem que estar abaixo de 30% para quem utiliza o KPA e abaixo de 15% para quem utiliza o MES por segundo. E realizar todas as aquisições sempre na mesma região, não pode estar variando de espaço intercostal. Aqui é um filmezinho mostrando, então, aqui no que está em azul é onde eu vou fazer a captura da medida, e o que está em verde é o meu mapa de qualidade, tá? Para mostrar que não tem nenhuma estrutura aqui abaixo que possa estar interferindo nessa medida. Tá? Então, ele está posicionado abaixo de 1,5 a 2 centímetros da cápsula de glisso. E aqui você está, do lado, você vê que tem uma coluna verde piscando aqui, esse aqui para mostrar que o paciente está respirando adequadamente e que você não está fazendo pressão nessa sonda, então está mostrando que está realmente de boa qualidade. Eu acho que em algum momento ele aparece em vermelho, mostrando que está onde eu tenho aí uma movimentação não só de quem está adquirindo, como também do paciente. Então, são situações que a gente vê a qualidade desse exame, né, que tem que ser avaliado. Próximo. Como eu falei, o mapa de confiança, que está em verde, né? E se essa confiança não for, se for baixa, aí precisa descartar. E já no mapa de quantificação, a gente vê que tem os vasos que estão em vermelho. Ó. Então, aí são vasos que estão presentes, né? Então, essa é uma região que a gente não pode estar medindo, porque nós vamos falsear no resultado do exame. O ideal é que você pegue, faça uma nova aquisição tentando retirar
esses artefatos aí, tá? Próximo. Então, aqui, só para deixar um pouco mais evidente, os vasos aqui estão em vermelho, tá? Mostrando que esse fígado ele tem uma ecotextura homogênea, né? Mostrando aqui, mas tem as estruturas que eu preciso retirar, tá? Então, esses mapas de qualidade estão em todos os softwares para a gente ter um comparativo da qualidade do seu exame e justamente para evitar me dar resultados falsos que possa trazer alguma complicação para o paciente. Próximo. Então, as situações em que esse S ficou muito separado aqui, tá? As situações em que a elastografia é solicitada com maior frequência. Hoje, né? O que é que nós vemos hoje? No diagnóstico da doença hepática crônica avançada compensada, quando não há ainda sinais da imagem, no diagnóstico da hipertensão portal clinicamente significativa, na avaliação pós-tratamento, em que você tem a primeira medida logo após a RVS, com o uso dos agentes antivirais, tá? Então, o paciente é o seu próprio controle. E na avaliação da fibrose da doença gordurosa, tá? Metabólica. Tá? Então, são essas 4 situações em que a gente tem encontrado uma maior solicitação da elastografia. No serviço que hoje eu sou o coordenador aqui do servidor, 70% dos pacientes que estão sendo encaminhados para fazer a elastografia são pacientes com esteatose. Tá? Então, realmente é uma busca muito grande e hoje a Sociedade Brasileira de Endocrinologia estimula aos endócrinos para solicitar a avaliação de fibrose desses pacientes e, inclusive, eles estimulam que eles já mandem a solicitação com o FIB-4 calculado do paciente, porque aí vai te orientar ao exame desse paciente com melhor acurácia. Tá? Não sei como é que está a situação da solicitação da esteatose aí para vocês, mas aqui realmente a esteatose o nosso maior foco atualmente. Tá? Bom, na avaliação da fibrose... O exame autogerado do nosso serviço mesmo, né? Os que vêm de fora, ou é esteatose, ou é vírus. Ou viral. E tem aqueles pedidos sem pé nem cabeça, né? O paciente já com varize, isso com ascite, aquelas coisas... Malucas, né? Verdade. Bom, na avaliação, nós vamos identificar e classificar a presença de indivíduos com doença hepática crônica, que é o ponto mais importante, próximo. Nós vamos identificar aqueles com pior prognóstico, tá? Próximo. Predizer a resposta ao tratamento e, o próximo, monitorar a progressão da doença. Que é interessante, aqui nós fazemos os pacientes com fibrose 3 e 4, nós monitoramos a cada 6 meses, que deve ser igual em todos os serviços, e a gente tem notado que alguns pacientes que têm uma progressão, em vez de uma regressão da dureza, eles progridem a dureza. E aí você vai identificar outras causas, né? Ele voltou a beber, voltou a usar droga, então se contaminou de novo com o vírus. Então, tem vários fatores, descompensou um diabetes, né? E a gente precisa estar monitorando isso bem de perto. Tá? E que a gente fala sempre que a fibrose é o fator prognóstico mais importante da doença hepática crônica. Tá? Próximo. Então, é o método de escolha para detectar e quantificar a fibrose em pacientes com doença hepática crônica. Acho que aqui é um videozinho, não sei. Clica. Mas não está disponível. Não desceu. Vamos lá, próximo. E aqui é o update da Sociedade de Radiologia, que foi feito em 2019 e publicado em 2020. Esse se tornou, na verdade, uma bíblia para a gente, que faz elastografia, porque realmente trouxe grandes informações para a gente. Tá? Então, ele recomenda a realização e interpretação do exame, levando em consideração as novas tecnologias e os estudos publicados. Tá?
por conta da sobreposição de valores da rigidez hepática entre os scores de METAV, que é muito amplo, e aí esses valores de corte separados para cada vendedor não são mais necessários, né? Porque nós tínhamos um valor de corte do FibroScan, da Siemens, da GE, então cada um tinha a sua tabela de corte e eles tentaram fazer um consenso em que determinou a regra dos 5 para quem usa a elastografia transitória e a regra dos 4 para quem usa a elastografia por share wave. Tá? Então, que o mais importante, na verdade, é diagnosticar a doença hepática crônica avançada compensada, tá? Principalmente naqueles pacientes com fibrose severa ou cirrose e que estão assintomáticos, seria o F3 ou F4. Próximo. Então, nós temos aqui essa classificação da regra dos 4, né, que utiliza para hepatites virais e doenças hepáticas gordurosas não alcoólicas, e que vai variar desde menos que 5 quilopascais, em que é um fígado totalmente normal, até acima de 13 quilopascais, em que aí sim se estratifica a doença hepática crônica avançada compensada, e acima de 17 ele já sugere a doença hepática crônica, a hipertensão portal clinicamente significativa. Tá? Então, já com o corte da elastografia, eu já posso dizer se esse paciente tem o risco de hipertensão portal ou não. Tá? Hoje, esse screen de até de menor que 5 já subiu um pouquinho, é uma novidade, né? Abaixo de 7, eu ainda considero esse fígado totalmente normal. Tá? Então, subiu um pouquinho, 2 casas para cima. Tá? Próximo. E aqui, esse é uma imagem que todo mundo já deve ter visto, em que mostra que o indivíduo, os exames não invasivos, né, são muito bons para excluir a fibrose e muito bons para determinar a presença de uma fibrose avançada, que seria o F4. E tem aquele meio, em que eu tenho a zona cinzenta, em que eu tenho indivíduos com F4, mas quando vou fazer a elastografia ele está ainda com 9 quilopascais, então são indivíduos que precisam ser estudados com mais acurácia, mas aqui já tentamos colocar então a classificação da Sociedade de Radiologia, 5 quilopascais, 9, 13 e 17. Tá? Então, com a alta probabilidade de ser normal até a presença da doença hepática crônica avançada, que corresponderia então ao F3, F4. Próximo. Esse paciente tem sinais de hipertensão portal, e aí, depois do Baveno 7, vamos lá, próximo, e que você tem realmente, nessa hipertensão portal, a rigidez hepática tem uma correlação direta com o gradiente da pressão venosa hepática, tá? E ele consegue identificar pacientes com alta probabilidade de ter hipertensão clinicamente significativa e uma correlação com os valores de rigidez esplênica. Próximo. E, como eu falei, no início, a elastografia esplênica, ela parou de se falar, e só depois do Baveno 7 que a elastografia esplênica voltou com força total na questão da classificação da hipertensão portal. Como vocês sabem, a hipertensão portal pode ser pré-hepática, hepática ou sinusoidal ou pós-hepática, e aqui eu tentei juntar aqui na questão da elastografia em relação à elastografia hepática e esplênica. Na pré-hepática, eu tenho uma elastografia que seria aquela cirrose hepática, não, hipertensão portal não cirrótica, em que eu tenho a elastografia hepática normal e a elastografia esplênica alterada, tá? Principalmente na questão da doença veno-occlusiva, da obstrução extrahepática da veia porta. Na doença sinusoidal e no pós-hepática, tanto a elastografia de fígado e baço, eles estão alteradas, tá? No caso da sinusoidal, da cirrose hepática, e na pós-sinusoidal, os exemplos mais comuns seria a síndrome de Budd-Chiari e a questão da congestão hepática cardíaca. Aqui na pré-hepática, lembrar da xitosomose, tá? E também lembrar que algumas drogas de pacientes com HIV, eles também fazem essa forma pré-hepática de hipertensão portal, e alguns quimioterápicos, principalmente quimioterápicos relacionados a anel de intestino, de colo,
e que também fazem essa obstrução, essa hipertensão portal pré-hepático, tá? Então, mostrando aí a participação não só da elastografia hepática, como da esplênica. No próximo, esse é um estudo mais recente, agora de 2022, em que vocês vejam que eles fazem já, aqui já no finalzinho da parte de cima, em que a população-alvo seria a doença hepática crônica avançada. O que está em verde são as medidas invasivas, né? A biópsia e o gradiente de pressão. Tá? E aqui, para classificar, eu teria os biomarcadores plasmáticos, tá? Que a maioria é pago, só temos o APRI aqui, que seria disponível, mas eu tenho a elastografia hepática e você vê que tem a sonda do FibroScan e a sonda do ultrassom, né? Então, se eu tenho uma elastografia hepática entre 20 e 25 quilopascais, com certeza, eu já tenho um paciente com risco de descompensação. Tá? E se eu somo essa informação à elastografia esplênica, que vai estar acima de 40% a 45%, esse é um indivíduo que já tem risco de sangramento. Tá? Então, é uma avaliação, eu sou apaixonado por esse método, e aí você vê que é uma informação que eu não invasivo e o que eu posso ajudar o paciente ou o colega que está acompanhando no manuseio desse paciente de forma mais adequada. Tá? Eu posso dizer para ele, ó, esse paciente provavelmente tem varizes, esse paciente provavelmente tem varizes com risco de sangramento. Então, priorizar essa endoscopia. Tá? Próximo. O paciente tem nódulos, já estamos chegando no finalzinho da apresentação. Vamos pro próximo. A elastografia, esse aqui é uma avaliação do fígado e também a inteligência artificial, viu? Ele detecta o nódulo, ele já mede o nódulo e aqui ele fala que tem um nódulo hepático hiperecogênico, ele mede a lesão, aqui nós temos a imagem congelada à direita e aqui mostrando a detecção de vários nódulos que ele vai identificando, tá? Eu fiquei impressionado, veio aqui para o nosso serviço esse aparelho, é um aparelho chinês, e a gente foi validar a elastografia dele, mas eu fiquei impressionado com essa metodologia de inteligência artificial. Né? Próximo. Aqui também mostrando que ele tem a lesão cística, ele já fala a possibilidade do cisto hepático, anecoico, né, com estrutura regular, homogêneo, e faz a medida do nódulo. Aqui no segmento, no lobo direito, e um outro exemplo aqui no lobo esquerdo. Tá? Sensacional isso, hein? Próximo. Os céus, que seria, então, o uso do contraste, que se tem aquelas várias as fases dinâmicas, aquelas 3 fases, arterial, portal e tardia, e tem uma acurácia, uma sensibilidade acima de 90%, uma especificidade entre 83% e 90%. Tá? E aí você consegue realmente diferenciar entre lesão benigna e maligna, tá? Mesmo predizendo o tipo histológico do tumor. Se tentou fazer isso com a elastografia, tentar fazer a elastografia da lesão tumoral de tecido normal, mas a gente não tem ainda nenhuma orientação para dizer se esse nódulo endurecido é maligno ou benigno, porque existe uma gama muito grande de histologia. Nós temos nódulos mais irrigados, nódulos já com necrose central, que vai interferir nessa elastografia. Então, a elastografia, por enquanto, não tem indicação nenhuma para diferenciar de se o nódulo é maligno ou benigno. Tá? Próximo. Aqui são exemplos, mostrando aqui a lesão, né? A imagem do ultrassom, e quando você aplica praticamente a gente vê no modo B, mas quando você aplica o contraste, você nota aí a lesão importante, né? Bem importante. Mas eu também queria mostrar que existe uma novidade próxima, em que a gente tem hoje à disposição esse software nesses aparelhos mais novos, em que ele faz um estudo da microcirculação sem contraste. Isso é um software do ultrassom. Pode ter um filmezinho aí, mostrando aí a presença da microcirculação hepática, tá?
também por inteligência artificial, próximo, e que você também demonstra, pode passar. Olha essa imagem aqui, mostrando, então, essa anarquia que está nesse hilo, mostrando aí a presença de vasos colaterais importantes, fístulas arteriovenosas. Próximo. Olha, sensacional. Próximo. E uma outra aplicação mostrando também a presença da lesão tumoral aqui central, tá? Olha aí, nessa região. Tá? Isso sem uso do contraste. Tá? Próximo. Sensacional, hein? Sensacional, né? Próximo. Então, as mensagens para casa, vamos lá, clicando, pode seguir. A tecnologia está evoluindo rapidamente, né? E precisa se atualizar constantemente. Para se obter medidas precisas, é necessário seguir os protocolos rigorosos. Não dá para mudar o protocolo, acho que é assim, não. Segue o protocolo. Tanto fatores relacionados ao paciente quanto os fatores relacionados à técnica do exame podem afetar os resultados. A fibrose é o fator prognóstico mais importante da doença hepática crônica. E, por fim, evitar procedimentos invasivos desnecessários e permitir, então, a terapêutica precoce e melhorar a sobrevida dos pacientes. Eu acho que esse é o último, próximo. Aqui, só para mostrar, eu tenho aí o QR Code para baixar o livro de elastografia hepática, que já está na 2ª edição, inclusive já com capítulo de quantificação de gordura. Tá? Era isso, pessoal. Legal. Deixa eu interromper aqui. Eu tentei fazer um apurado, porque cada uma desse tópico é uma aula, né? Mas eu tentei juntar tudo para a gente ver o que tem realmente de atualização nessa área da avaliação multiparamétrica do fígado. Gente, para começar, alguma dúvida antes da gente falar? Alguém tem alguma dúvida?